Olá, eu me chamo Márcio Luiz, sou residente do Programa de Vigilância em Saúde da UNB, médico veterinário, e hoje irei apresentar o CITREP referente à semana 33, que compreende os dias 10 de agosto de 2025 a 16 de agosto de 2025. Nesse CITREP abordaremos sobre a influenza aviária, síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, mpox, febre amarela, poliomielite, cólera, sarampo, coqueluche e alerta ambiental. Iniciamos com os dados de síndrome gripal. No Distrito Federal, em 2025, as consultas na atenção básica, analisadas por semana epidemiológica, mostram uma tendência consistente de queda. Essa redução é observada tanto no número absoluto de atendimentos por síndrome gripal, quanto na proporção em relação ao total de consultas da atenção primária. Nas duas últimas semanas, essa proporção se manteve abaixo de 5%, o que representa um alívio para que a PS possa retomar com mais fôlego outros tipos de atendimento. Sobre os tipos virais circulantes no Brasil, segundo o recorte da Semana Epidemiológica 31, nas últimas 3 semanas, a influenza A caiu de 24% para 16%, enquanto o SARS-CoV-2 subiu de 5% para 10%. Entre outros vírus detectados, o rinovírus segue predominante, variando de 65% a 68%, e o VSR reduziu de 22% para 17%, mantendo-se estável nas últimas 2 semanas. O cenário indica atenção para o avanço da Covid-19 e a persistência elevada do rinovírus, que podem pressionar os serviços de saúde, especialmente em populações mais vulneráveis. As últimas 6 semanas epidemiológicas, o Brasil registrou 3.956 casos confirmados de SRAG entre as semanas epidemiológicas 28 e 30, e 3.411 casos entre as semanas epidemiológicas 29 e 31. O vírus sincial respiratório manteve-se como o principal agente, passando de 42% para 39% dos casos confirmados. O rinovírus apresentou leve aumento, de 29% para 32%, enquanto a influenza A caiu de 14% para 10%. Na análise de óbitos, a influenza A foi responsável por 45% dos registros entre a semana epidemiológica 28 e 30, reduzindo para 24% entre a semana epidemiológica 29 e 31. O rinovírus passou de 29% para 31% e o vírus sincial respiratório de 18% para 14%. Esses dados reforçam a importância da vigilância contínua, especialmente para vírus que, mesmo com menor incidência, apresentam elevada letalidade em determinados períodos. Entre as semanas epidemiológicas 23 e 30, a incidência semanal de SRAG foi mais elevada em crianças menores de 2 anos e idosos com 65 anos ou mais. No período seguinte, da semana epidemiológica 24 a 31, observa-se uma ligeira queda nas taxas médias semanais, tanto de incidência quanto de mortalidade, em praticamente todas as faixas etárias, mantendo-se, contudo, o mesmo padrão de maior impacto nos extremos etários. Na mortalidade, os idosos permanecem como o grupo mais vulnerável, próximo de um óbito semanal por 100 mil habitantes, seguidos pelas crianças menores de 2 anos, que também mantêm taxas relevantes. Essa redução discreta indica possível arrefecimento recente da circulação viral, mas ainda exige atenção, especialmente nos grupos de maior risco. Na semana epidemiológica 32, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Distrito Federal apresentou níveis elevados em quase todos os perfis assistenciais. As UTIs adulto coronariano, neuro, registraram a maior ocupação, com 97%, seguidas pela UTI neonatal, com 96%. As UTIs adulto clínico e pediátrica tiveram 88% de ocupação, enquanto a UTI adulto clínico cirúrgico ficou em 83%. A dependência de leitos contratados varia conforme o tipo de UTI. Na UTI adulto clínico, todos os leitos são contratados e 25% estão bloqueados por internações particulares. Já na UTI pediátrica, 33% dos leitos contratados estão indisponíveis pelo mesmo motivo. O cenário evidencia uma pressão significativa sobre a rede de saúde, especialmente em áreas críticas como cardiologia, neurologia e neonatologia,
que operam próximas da capacidade máxima. No que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 3 semanas epidemiológicas mostram um total de 22.441 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, o estado que apresentou o maior foi o estado do Espírito Santo, mais uma vez com 79,3, seguido dos estados do Acre, Rio Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso, sendo os 5 estados com os maiores coeficientes de incidência nessas últimas 3 semanas. Nessas mesmas semanas, houve também o registro de um óbito em São Paulo, com a letalidade de 3,1 em casos graves, sendo o número desses casos graves 32. Analisando a situação de chikungunya no Brasil, tomando como referência as últimas 3 semanas epidemiológicas, soma um total de 2.233 casos prováveis. Tratando do coeficiente de incidência para essa doença, o estado com o maior número foi o Mato Grosso do Sul, com 16,6, mais uma vez sendo o estado com maior coeficiente de incidência entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, os estados do Mato Grosso e Rio Grande do Norte, com valores de 9,7 e 8,8, respectivamente. Com relação aos casos de Oropouche no Brasil, até então somos um total de 11.900 casos, com aumento de 0,1% em relação à última atualização. Até o início do mês de agosto, os estados que apresentaram o maior número foi o Espírito Santo, com 6.323, seguido do Rio de Janeiro, com 2.500, Minas Gerais, com 1.367 e o Ceará, com 700 casos. Os casos de febre do Oropouche apresentam uma intensa concentração nas primeiras semanas do ano, com um pico registrado na semana epidemiológica 3, que somou 1.044 notificações. Nas semanas seguintes, observou-se uma tendência de queda, ainda que com variações pontuais. Após o pico inicial, os números começaram a declinar gradualmente, com destaque para a semana epidemiológica 6, que obteve o número de 544 casos, e a semana epidemiológica 10, com 381 casos. Um novo aumento foi observado na semana epidemiológica 14, com 651 casos, seguido novamente por uma redução progressiva. A partir da semana epidemiológica 20, os casos diminuíram de forma expressiva, caindo de 391 para apenas 36 casos na semana epidemiológica 24. Nas semanas seguintes, os registros se tornaram residuais, chegando a 0 casos na semana 30. E na semana epidemiológica 31, um total de 36 novos casos. Já na semana 32, um total de apenas 11. O cenário aponta para um padrão sazonal da doença, com maior concentração no primeiro trimestre e redução significativa ao longo das semanas seguintes, sugerindo o controle da transmissão ou encerramento do surto. Em relação à situação de mpox mundialmente, conforme a última atualização, os dados permaneceram os mesmos. Até a semana epidemiológica 33 de 2025, somam um total de 30.022 casos e 119 óbitos. Os países mais acometidos continuam sendo os mesmos: República Democrática do Congo, Uganda e Serra Leoa. Quanto à situação de mpox na África, até o dia 10 de agosto de 2025, tem-se a República Democrática do Congo, com um total de 14.958 casos, havendo um aumento de 2,1% em relação à semana epidemiológica anterior e 40 óbitos. Em seguida, tem-se a Uganda, com 6.512 casos, com 1,1% de aumento em relação à semana passada, e 35 óbitos. Logo, Serra Leoa, com 5.114 casos, aumento de 0,8% e 50 óbitos, havendo registro de 3 óbitos na semana epidemiológica 33. Serra Leoa é a província que registra o maior número de óbitos até o momento. Se tratando dos casos de febre amarela na Colômbia, até a semana epidemiológica 33 de 2025, a Colômbia registrou 107 casos, com um aumento de 3 casos em relação à semana anterior. Até o momento, tem-se o total de 42 óbitos por febre amarela no país, havendo o aumento de 2 óbitos em relação também à semana epidemiológica passada. Do total de casos, 79,4% ocorreram em homens e 20% em mulheres. Os municípios com maior notificação de casos e óbitos foram Ataco,
com 17 casos e 9 óbitos, Vila Rica, com 11 casos e 3 óbitos, e Prado, com 10 casos e 6 óbitos, respectivamente. A respeito do cenário na região das Américas do sarampo, nós temos 3 países que estão com o maior número de casos. Estes 3 que compõem a América do Norte: Canadá, México e Estados Unidos, sendo o Canadá aquele com 4.588 casos, o México com 3.748 casos e os Estados Unidos com 1.356 casos. Até a última atualização, o número total de casos eram 4.396 de sarampo no Canadá. Houve um aumento de 154 casos em relação à semana anterior. Assim, o total de casos já chega em 4.584. A maior parte dos casos segue acontecendo em Ontário, com 2.363, seguido de Alberta, com 1.667. A faixa etária mais acometida é a de 5 a 17 anos, com 44% dos casos. E em relação ao sexo, a proporção de casos é equilibrada, com 51% nos casos em homens e 49% em mulheres. Houve um aumento de 154 casos em relação à semana anterior. Sobre o sarampo nos Estados Unidos, em relação à semana epidemiológica atual, já foram confirmados 8 novos casos no mês de agosto, porém não houve novos casos na última atualização. Com 13% de hospitalização nos casos confirmados, a faixa etária que mais precisa ser hospitalizada é a de crianças menores de 5 anos. A porcentagem de pessoas não vacinadas que contraíram a doença é de 92%, ou seja, a vacinação é um fator de proteção. Porém, a cobertura vacinal não está como deveria, nem nos Estados Unidos e nem em outros vários países das Américas. A circulação do vírus do sarampo pela América do Sul acendeu um alerta de autoridades brasileiras e é um motivo de preocupação também em Mato Grosso do Sul. O estado está na linha de fronteira com 2 países que registram casos da doença, Paraguai e Bolívia. De acordo com o Ministério da Saúde paraguaio, 7 casos da doença foram confirmados no país, todos eles em pessoas que não tomaram a vacina. Mas a situação mais alarmante é da Bolívia, que está em surto epidêmico, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde de lá. Com 237 casos confirmados, o país decretou emergência nacional contra a doença. O avanço do sarampo nos 2 países levou Mato Grosso do Sul a iniciar protocolos de prevenção para evitar a propagação da doença. O estado não registra casos da doença desde 2020. Em relação à coqueluche no Peru, já são confirmados 1.833 casos e 23 óbitos. A maior parte desses casos está localizados em Loreto, com 1.356, seguido de Lima, com 112 casos. 99% dos óbitos ocorreram em Loreto, que é o local com a maior quantidade de casos. Sobre os casos por sexo e por faixa etária, no Peru, 51,7% dos casos são em mulheres e 48,3% em homens, sendo uma distribuição equilibrada sem grandes diferenças. Em relação à faixa etária, a maior parte dos casos está concentrada na faixa etária de crianças menores que 4 anos, que é exatamente a faixa etária que deve estar imunizada, e caso contraísse a doença, não evoluiria para formas graves. Porém, a questão da vacinação vem sendo um tema delicado ao redor do mundo, e não apenas em países específicos. Tratando-se de alertas ambientais, o INMET publicou um alerta meteorológico tratando da baixa umidade na região do Centro-Oeste, iniciando do dia 16 de agosto, às 13 horas, com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, com riscos de incêndios florestais e à saúde. As principais regiões afetadas são as regiões de Mato Grosso do Sul, especialmente o Centro-Sul, Sudeste, Sudoeste e as áreas pantaneiras. Falando agora do alerta ambiental para as queimadas, sobre os riscos de incêndio no Brasil publicados pelo INMET, mais de 200 regiões possuem um risco altíssimo de incêndios. No mês de julho, foram mais de 7.000 eventos de fogo ativo registrados. Até o momento do mês de agosto, foram cerca de 4.400 eventos. Como o mês corrente ainda não se encerrou,
É esperado que esse valor ele aumente com o passar dos dias. Sobre os eventos de fogo ativo, no mês de agosto no Brasil, os estados que mais registraram eventos foram Maranhão e Minas Gerais, seguidos do Tocantins e Piauí. A maioria dos eventos ocorreu no bioma cerrado, representando 49,7% de todos os registros. Em seguida, destacam-se a Mata Atlântica, com 21%, e a Amazônia, com 19,6% dos registros de fogo ativo. Chegamos ao final de mais um Citrep. Meu muito obrigado a todos pela atenção. Estes são os autores e os revisores desse trabalho realizado pela Residência de Vigilância em Saúde da UNB. Muito obrigado e até a próxima.